Vamos começar a nossa terceira aula sobre a universidade como forja da civilização do amor, diálogo interdisciplinar e formação integral. A universidade, em sua essência e missão mais profunda, transcende a mera transmissão do conhecimento técnico ou a formação simplesmente profissional. É muito mais abrangente para se consolidar como motor essencial para o desenvolvimento social, da inteligência e também da cultura. A vocação primordial da universidade é aquela de difundir e enriquecer, é bom destacar essas ideias, difundir e enriquecer a cultura, estimular a investigação científica e organizar o sistema de ideias vivas que nutrem o nosso tempo, a nossa história, o nosso momento de vivência na nossa sociedade, aqui e agora, no nosso entorno. Ela não vive alheia à universidade, às incertezas, às inquietações, necessidades dos homens, preocupações, problemas atuais, como, enfim, as mídias digitais, a inteligência artificial. Ela está imersa a essas questões que nos afetam a todos, as questões políticas, questões sociais, as questões relativas à violência. Então, ao crime organizado que vai se desenvolvendo e crescendo por todo o país. E a universidade ela não oferece soluções imediatas, mas estuda cientificamente os problemas, amplia a nossa capacidade de entendimento de causas, de como esses problemas se agravam na sociedade e aventa possíveis soluções, mas fundamentalmente ajuda, ensina, promove a capacidade de interpretar essa realidade, de saber formular quais são os caminhos dessa pesquisa para ajudar a que aquelas pessoas de boa vontade saibam encaminhar soluções possíveis. Enfim, é aprofundar os problemas nas suas causas e assim vamos trabalhando uma universidade que promova o bem do homem. Então, é agitar nos corações de todas as pessoas o despertar forças que estão adormecidas e formar cidadãos dispostos a construir uma sociedade mais justa e promovendo a paz, a verdade, a justiça e a liberdade. Essa perspectiva é compartilhada por muitos pensadores. Eu destaco aqui o Jorge Lacerda, que via a universidade como cultura para difundir e enriquecer a cultura, crucial, com detalhe para estimular a investigação científica, organizar o sistema de ideias vivas da sua época, junto e orientado também por ideias de Ortega y Gasset, definir a cultura como sistema de ideias vivas que cada era possui. O próprio Newman, cardeal Newman, concebia a universidade como lugar do ensino do conhecimento universal, que em latim se fala do studium generale. Joseph Pieper, esse filósofo alemão, adiciona a essa visão a centralidade da capacidade de filosofar, de pensar mais amplo, a filosofia para a contemplação da verdade e a manutenção da abertura ao todo. Nós temos aqui abertura para o todo, o nome de um dos seus trabalhos importantes, criticando o cientificismo, esse afunilamento de uma visão de mundo numa especialidade ou numa área restrita. Essa visão compartilhada por pensadores como esses que estamos citando aponta para um objetivo maior: forjar uma civilização do amor, conforme preconiza também a doutrina social da Igreja, a DSI. Então, para isso, a universidade tem um papel importante. É concebida não como uma coleção, um juntar selos, não? Mas como escolas isoladas, uma coleção de escolas isoladas,
mas como uma só escola, onde as diversas especialidades se interligam pelo milagre diário de colaboração entre pessoas de temperamentos diferentes e da convivências de pessoas de diversas especialidades. Esse diálogo interdisciplinar e a formação integral emergem, portanto, como pilares, colaboração e convivência, pilares indispensáveis para essa missão transformadora. O primeiro ponto que queria que você considerasse, você e eu considerássemos, é sobre a formação integral e o diálogo interdisciplinar, que são pilares da missão universitária. A formação universitária, ela deve ser integral, promovendo a cultura geral do estudante. A formação humanística, que às vezes desprezamos ou desleixamos, por meio de disciplinas clássicas e o ensino da filosofia. O próprio Jorge Lacerda defendia uma formação ampla e humanística do estudante. E, com certeza, de todos aqueles que participam do processo de desenvolvimento do conhecimento, da geração, criação e difusão do conhecimento, priorizando a cultura geral e para que não haja uma simples especialização excessiva, perdendo a visão de conjunto do ser humano, da sua dignidade e de construir e desenvolver uma ciência que busque a verdade e seja boa para o homem. Ele incorporou explicitamente as ideias de Ortega y Gasset sobre a cultura geral, a necessidade de uma cultura geral. Trabalhou muito nisso nas diversas atividades que teve Jorge Lacerda. E o conceito de sistema de ideias vivas que dão base, que moldam a sociedade e a levam para um caminho, uma visão de futuro digna, nobre e compatível com a visão de um ser humano, que é pessoa, com uma dimensão e uma importância tão grande que nós precisamos nortear toda a vida da sociedade em respeito à dignidade da pessoa humana. Ortega chamava atenção e propunha superar o que ele dizia da barbárie do especialismo, essa especialização exacerbada, e sugeriu a criação até de uma faculdade de cultura como núcleo universitário, que depois foi idealizado uma área da faculdade de educação que serviria para nutrir toda a universidade. Mas a faculdade de filosofia, ou a reflexão filosófica sobre o ser humano, sobre a antropologia, é fundamental como argamassa da missão universitária e como a capacidade de alimentar todas as ciências com uma visão de conjunto. Daí a necessidade de ter uma formação humanística integrada. O John Henry Newman, cardeal Newman, pensava e via a universidade como um lugar de ensino do conhecimento universal, que chamamos de studium generale. Salientava a função da educação intelectual. E aqui isso cabe perfeitamente naquilo que estamos discutindo nessas aulas. O papel do intelectual no desenvolvimento de uma cultura que respeite a dignidade humana, para que as ciências, para que os estudos, para que a tecnologia, as diversas áreas do conhecimento coopere para o engrandecimento do ser humano. Ele defendia, o Newman, que a busca pelo conhecimento, embora a vida real de uma escola não é suficiente sem influências de outro tipo. Para Newman, a universidade não pode cumprir o seu objetivo sem a assistência de um ensinamento moral, de um ensinamento sobre verdades transcendentes, que é necessária para a sua integridade e a estabiliza. Ele enfatizava a importância da formação moral, destacando, por exemplo, isso Newman,
3 princípios vitais do estudante cristão: fé, castidade e amor, e a conectava contra a incredulidade, a impureza e a inimizade, e colocava isso como base da atividade universitária. Um aspecto interessante nos textos de entrevistas de São José Maria Escrivá, que foi precursor de várias universidades, reforça a visão de uma formação que infunda um profundo sentido cristão da vida, onde o ensino de letras e ciências seja conforme a fé católica, especialmente na filosofia. Para ele, para São José Maria, a universidade deve ordenar toda a cultura, a salvação e iluminar todo o conhecimento humano com a fé. Via a profissão docente como um verdadeiro e profundo apostolado, laical e secular. Enfatizava a urgência, mas urgência mesmo, de formar aqui um professorado profundamente preparado em ciência humana, pedagogia, doutrina católica, virtudes pessoais. A sua espiritualidade, da santificação do trabalho corriqueiro, ordinário, corrente, como meio de união com Deus e serviço à humanidade, é central na doutrina ensinada por São José Maria. O apostolado dos leigos é fundamental e a liberdade e responsabilidade pessoais são essenciais nas suas ações do dia a dia e também na transmissão de ideias. Ele concebia a universidade como um foco de irradiação do espírito. Bom, em busca dessa formação integral, também abrange o caráter, as emoções, a razão, ethos, pathos e logos. E isso convergem esses intelectuais, enfatizando na educação das virtudes. Newman via a formação moral, por exemplo, como intrinsecamente ligada à educação. Joseph Pieper defendia a pedagogia das artes liberais para desenvolver a liberdade interior e a capacidade de julgamento. E nós vemos na atualidade também autores que trabalham com a narrativa, por exemplo, a Martha Nussbaum, tem todo um modelo de aplicação do estudo da literatura como o desenvolvimento das capacidades narrativas do ser humano, e isso engrandecendo o seu coração e sendo para o tornar uma melhor pessoa, um melhor intelectual, uma pessoa que saiba julgar mais humanamente as situações reais que acontecem à nossa volta. A filosofia é considerada fundamental por Lacerda para uma visão de mundo abrangente. Para Joseph Pieper, esse filósofo alemão, como alicerce para questionar o ser. E pelo São José Maria, que insistia que o ensino, especialmente da filosofia, deve ser conforme a fé católica. O segundo ponto de reflexão, eu quero trazer aqui à tona, é a identidade e o espírito da universidade de inspiração cristã, a identidade. As universidades cristãs e o seu nascedouro está junto da igreja católica. Antes de tudo, são universidades plenas e a sua identidade reside em buscar a verdade com rigor intelectual. Então, é um compromisso com a verdade, não com um compromisso com o relativismo. Buscar a verdade com rigor intelectual. Então, são chamadas as universidades a não ignorar as incertezas, as inquietações, as necessidades humanas, mas resolvendo problemas por meio de investigação científica, ao método científico, e formando cidadãos para uma sociedade justa e livre, democrática. A origem das primeiras universidades medievais, que é entre século XII e século XIII, está ligada aos estudos teológicos, historicamente, no âmbito das abadias e ordens religiosas. E a ideia
de universidade se enfraquece, e aí eu gostaria de destacar isso, ainda que possa nos chocar, que a ideia de universidade se enfraquece quando as suas raízes cristãs são esquecidas. Se perde o ponto de apoio, o alicerce. A harmonia, que nós vimos tratando na última aula, a harmonia entre fé e razão é central. A fé cristã apresenta Cristo como o Logos, o conhecimento, por quem tudo foi feito, revelando a racionalidade em toda a criação. Não podemos perder essa perspectiva. E no ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Então a fé, longe de ser um limite ao conhecimento, ou à pesquisa, a um desenvolvimento maduro, a fé, tão longe de ser um limite, amplia a razão, dando-lhe asas, essas duas asas, fé e razão em harmonia, para conhecer o homem e o mundo com maior profundidade e liberdade dos limites do puramente empírico. Porque às vezes se pensa que a realidade se restringe ao verificável. E não é assim. Todo o trabalho da filosofia, da argumentação para a transcendência, a análise da transcendência do ser humano, de um ser espiritual e corpóreo, é necessário também um método filosófico. A liberdade acadêmica é um valor fundamental, é o compromisso com a verdade. Essa liberdade, essa autonomia, ela visa que a utilidade não pode ser o último termo, ou análise econômica, o último princípio para a definição da missão universitária. O valor fundamental compatível com a missão da universidade é a fidelidade à verdade. Quando já se deixa de lado a fidelidade à verdade, a busca da verdade, a busca, pelo menos da busca, esse perficere, esse perfazer um caminho para chegar à verdade, quando se perde essa perspectiva da busca da verdade, e, no fim das contas, como dizia o Papa Bento XVI, ela fica à mercê da utilidade de plantão, do poder, da utilidade, do resultado econômico. Por isso, muitas universidades acabam ou se vergando com as ideologias, vergando as ideologias políticas, ou vergando-se as necessidades de verbas para suas pesquisas. E às vezes essas pesquisas são boas para quem? Para quando? Para onde? E aí está o fator norteador, a fidelidade à verdade. Então a universidade deve invocar a liberdade acadêmica para o quê? Para a busca de uma ciência que seja boa para o homem, busca da verdade. Ao contrário, invocar a liberdade acadêmica para contradizer a fé e os ensinamentos da igreja trairia a identidade e a missão fundamental da universidade. Para os professores, a identidade cristã é também motor para um aprofundamento constante, impulsionando-os a buscar respostas aos desafios da sua própria ciência. Então, são desafios constantes. A fidelidade à verdade manifesta como uma fidelidade investigadora, que coisa interessante. A fidelidade à verdade é nada mais como uma fidelidade investigadora, quer dizer, a busca do melhor. É uma busca ativa, dinâmica, criativa. Não pensar que tudo já está feito, mas está tudo por fazer. O acervo científico e o acervo intelectual cristão devem crescer em paralelo. E aqui vai um parêntese que eu gostaria de fazer. Temos muitíssimos exemplos de pessoas de fé na história da ciência, na história da filosofia, pessoas de uma grande categoria intelectual que tiveram fé e tiveram diversos avanços importantes na ciência, pessoas com fé. Então, fé e ciência não são incompatíveis. A educação autêntica vai além da mera transmissão de conhecimento, visa a formação de corações.
Isso implica conjugar o rigor intelectual da pesquisa, da ciência, do método, com a comunicação eficaz e integral da riqueza da fé. Compaginar uma coisa com a outra, cada uma no seu âmbito, cada uma com seus métodos, e a formação no amor a Deus, a prática da moral cristã, a vida sacramental e o cultivo da oração, em unidade de vida. É uma proposta ousada, mas podemos pensar como intelectuais, como podemos, dentro do âmbito possível da nossa influência, da conscientização de pessoas, criar esses oásis onde nós procuramos desenvolver ou visar a formação dos corações. A universidade deve promover a unidade, a colaboração e o apoio mútuo, e não a dissociação ou desagregação, sendo um espaço de estudo. A busca da verdade, como é um ponto comum, há esforços por diversos caminhos para a busca daquilo que é o melhor. Bom, então colaboração e apoio mútuo, um espaço de estudo, um espaço de amizade, onde as pessoas de diversas tendências convivem em paz. É essa unidade de vida, é importante. Os cristãos não devem ter uma vida dupla, que seria o caso aqui, a ciência por um lado e a fé por outro lado. Não pode haver vida separada, mas santificar todas as suas atividades, encontrando Deus nas coisas mais comuns, mais materiais, amar esse mundo apaixonadamente, como dizia São José Maria, servindo o reino de Deus, tornando a vida santa. A filosofia da criação, a teologia da graça, confere uma tremenda energia transformadora à ideia de universidade. Então vamos pensar nisso. Como nós podemos, desde dentro, desde a nossa atuação, ir incorporando esse modelo, essas ideias, em que fé e razão são perfeitamente compatíveis e se harmonizam dentro daquele coração que esteja buscando a verdade. A universidade não se limita a ter aulas de religião, mas deve ordenar toda a cultura à salvação e iluminar todo o conhecimento humano com a fé. E uma fé que não se torna, isso daqui me parece bastante importante, uma fé que não se torna uma cultura, não se torna cultura implantada, é uma fé que não é plenamente acolhida ou vivida. Não pode haver uma separação entre uma coisa e outra. Nós temos que ser pessoas de uma peça só. Um terceiro ponto de reflexão, os desafios contemporâneos e a resiliência da missão. Apesar desses ideais, ou mesmo com eles, a realidade de algumas universidades brasileiras, que eu fiz alguma pesquisa sobre isso, é marcada pela precariedade científica, pelo desaparecimento, há um acordo nisso, um desaparecimento de figuras intelectuais de relevo. Isso deve chamar a atenção. Muito se faz, muito se esforça, muito se gasta para um resultado pífio, com a instituição afastando-se da sua tarefa primordial, que é uma reflexão profunda sobre a realidade. Não é uma baboseira, não é um estudozinho. É a tecnocratização, a transformação da técnica como o exemplo, o suprassumo da tarefa da universidade. Tem substituído a busca da verdade por metas de produtividade. Metas de produtividade, KPI, que Productive Indicators, rankings, patentes e publicações, transformando, e aqui seria bom refletir sobre isso, transformando o saber, não é opinião só minha, mas convergente, de especialistas no estudo sobre a universidade, nacionais e internacionais, que transformam o saber em indicadores de produtividade, relegando para um segundo plano a sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a profundidade e o domínio e a própria transmissão do conhecimento e a educação, como fator-chave na missão universitária. Então, transformando o saber em indicadores de produtividade, a universidade
em uma fábrica de papers. É isso que está acontecendo. Então, essa abordagem puramente quantitativa, enfim, com raras exceções, mas não qualitativa, tem um impacto evidenciando o quê? É quase que um branco, não? Um silêncio dos pensadores. É um silêncio. Como podemos dizer, o silêncio dos intelectuais, ou ainda, como usando o mesmo título daquele autor Bendá, que fala da traição dos intelectuais. O silêncio dos pensadores, o silêncio dos intelectuais pode ser um sinal de covardia, de atacar os temas em profundidade, e a fuga da verdade, levando à traição dos intelectuais. É a perda da vocação sapiencial da universidade. É isso que está ocorrendo. Vamos ver assim, entre tantas pesquisas que podemos fazer, alguns prêmios nobres, por exemplo, a May-Britt Moser, ou Serge Haroche, ou David Macmillan, prêmios nobres, defendem a ciência como uma ponte para o futuro. Uma ponte para o futuro. Um trabalho com o qual os cientistas se importam e fazem pela sociedade. E a universidade permanece, dizem, em consonância, ou enfim, convergindo, e a universidade permanece como um dos últimos bastiões da busca pela verdade, o que exige humildade e constante revisão. Isso faz pensar na necessidade de ter uma missão universitária em que os indicadores de produtividade não mascarem a sua verdadeira missão de sabedoria. Um quarto ponto de reflexão: civilização do amor na doutrina social da Igreja, esse conceito-chave que pode nos dar elementos para uma tomada de posição ou uma reflexão que leve a pensar quais são as possibilidades de cada um dentro da sua atividade profissional e também dentro da universidade. O conceito de civilização do amor remonta a Paulo VI, Papa Paulo VI, e é amplamente retomado na doutrina social da Igreja. Trata-se de uma sociedade, primeiro, inspira o fim último de toda a educação, fim último que se busca com a educação. Então, trata-se de uma sociedade construída sobre a dignidade da pessoa humana, sobre a solidariedade, a justiça e a caridade. O pensamento desses autores que nós estamos trazendo à tona é altamente compatível com a doutrina social da Igreja. Quando falamos de Jorge Lacerda, com a sua ênfase no desenvolvimento humano integral, na subordinação da técnica aos valores do espírito. Então, essa coerência, qual é a primazia? Na formação do homem, em sua totalidade, espelha esse princípio personalista da doutrina social da Igreja. A defesa da justiça e da liberdade como pilares do governo, num sistema político. A promoção da democracia social fundada na fraternidade e solidariedade humanas, que são princípios da doutrina social da Igreja, princípios de solidariedade, participação e a subsidiariedade. A valorização da cultura humanística, das raízes cristãs do Brasil, que preconizava Jorge Lacerda, também encontra eco na doutrina social da Igreja, que reconhece o papel da cultura e da enculturação da fé. Quantas vezes Jorge Lacerda combateu o divórcio entre inteligência e política, como que algumas pessoas abdicavam da sua posição moral, da sua posição de fundo, de virtudes, na vida política. Defendia a necessidade de que a ação política fosse orientada pelos valores do espírito e da cultura. Aqui completamos também, por exemplo, o pensamento de São José Maria nutre-se da doutrina social da Igreja.
E a luz que ele recebeu sobre a espiritualidade, da santificação do trabalho e da vida corrente, e a promoção do trabalho apostólico dos leigos, enfim, santificando o trabalho, santificando-se no trabalho e santificando os outros com o trabalho, há uma promoção dos aspectos mais chaves da doutrina social da Igreja, que convida os leigos, ao fiel comum e corrente, a comunicar espírito cristão à mentalidade, aos costumes, às leis, às estruturas da sua vida, da vida do seu entorno. Então, a defesa da liberdade, a responsabilidade pessoal dos leigos nas opções temporais, em coerência com a própria fé, é um princípio chave, fundamental da doutrina social da Igreja. Isto é, nós, como leigos, estamos comprometidos com essa atuação, princípio fundamental da defesa da liberdade, da responsabilidade pessoal e atuar com coerência com a fé na prática do dia a dia da nossa vida de trabalho, da vida social e também da vida familiar. A insistência nessa formação integral, que abrange a doutrina católica, as virtudes pessoais, para professores, alunos, está em perfeita sintonia com a DSI, sobre a educação para o humanismo integral e a formação do caráter. Tudo isso nos leva a pensar como podemos transformar uma realidade de coisas que vão se afastando, como uma precariedade de aprofundamento intelectual em algumas universidades, uma visão limitada do ser humano, antropologicamente falando, e que é preciso tudo isso ser reinventado, revisitado, transformado. Então, todos nós precisamos nos sentir convocados para esse trabalho tão importante. Newman também é fundamentalmente compatível com aquilo que depois a Igreja vai formulando, especificando a doutrina social da Igreja, e a tese do Newman é de que a Igreja é necessária, a participação da Igreja na vida universitária é necessária para a sua integridade. Na missão da universidade está aí a importância da contribuição do conhecimento da doutrina social da Igreja e aplicá-la na vida da universidade, que afirma que a fé ilumina todo e qualquer saber, e a Igreja oferece uma visão integral do homem. Os 3 princípios vitais que propunha Newman, fé, castidade e amor, para o estudante cristão são valores morais, espirituais, centrais, que a doutrina social da Igreja promove para o desenvolvimento humano e também a construção de uma sociedade de amor e justiça. Sociedade de amor e justiça. Pensando numa conclusão, em síntese, podíamos dizer que a universidade é forja da civilização do amor, é um ambiente onde a formação integral das pessoas, estudantes, pode se desenvolver transcendendo ao meramente utilitário e técnico, não se limitar a essa circunscrição, o utilitário e o técnico, mas ter uma visão ampla. Através do quê? Do diálogo interdisciplinar, da colaboração entre pessoas de temperamentos, credos diferentes e da própria convivência. A universidade promove, ou pode promover, impulsionar a sensibilidade à verdade. Pode ocorrer de dificuldades nesse campo, mas a sensibilidade à verdade, a investigação científica, a organização desse sistema de ideias vivas que nutrem e norteiem a sociedade, como os 3 princípios da doutrina social da Igreja, da solidariedade humana como um bem natural que é preciso observar, criar e recomendar e potenciar. Então, todos os autores que nós estamos falando, Lacerda, José Maria, Ortega y Gasset, Newman, cada um ao seu modo, convergem para a ideia
de que a educação universitária deve ir para além do profissionalismo ou das profissões, ou simplesmente ensinar as profissões, para cultivar o quê? As virtudes, o senso profundo de propósito, seja ele humanístico ou cristão. Então, a subordinação da técnica aos valores do espírito, a promoção de um humanismo integral e solidário, são as marcas chave, distintivas dessa missão. A universidade, ao capacitar os indivíduos com autoridade científica e moral para atuar na sociedade, evita a dissociação crescente que se verifica entre política e inteligência, contribuindo para uma sociedade mais justa e harmoniosa, conforme os princípios da doutrina social da Igreja. Então, apesar desses desafios contemporâneos, o do produtivismo acadêmico estéril, a desconexão com a sociedade, a fragmentação do saber, os currículos engessados e tecnicistas que levam à perda da vocação sapiencial, a visão de uma universidade que forma homens capazes de serem condutores de povos, permanece vital. As reflexões dos prêmios Nobel, as missões das universidades brasileiras, como a gente vê na Universidade Federal do Rio de Janeiro e USP, por exemplo, de reencantar a universidade pública, cultivando a formação ética e crítica, o diálogo interdisciplinar, o compromisso com a transformação da sociedade. Dessa forma, a universidade pode construir ativamente um futuro de paz, de justiça. Aqui nós temos um trabalho importante, reafirmando sua identidade como espaço de esperança e renovação cultural para a humanidade. No próximo vídeo da próxima aula, nós vamos apresentar a aula de número 4, Jorge Lacerda e a promoção da cultura humanística na esfera pública brasileira. Eu deixo aqui, no final desse vídeo, a sugestão das playlists para aprofundar sobre como os intelectuais podem vivenciar a doutrina social da Igreja, influenciando na implantação de uma cultura que respeita a dignidade do ser humano.